A Guerra dos 100 Anos foi um dos maiores conflitos da Europa, que durou de 1337 a 1453. Nesse conflito, duas das maiores potências da época, a França e a Inglaterra, lutavam pelo controle do reino francês. A França sofria derrota atrás de derrota e já havia perdido grande parte do seu território. O exército francês estava desmoralizado e o povo sem esperanças. Mas então, uma jovem camponesa tem uma visão do arcanjo Miguel, que diz para ela que o seu destino é expulsar os ingleses e restaurar o reino da França. E é exatamente isso que ela faz. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre Joana d'Arc, conhecida como a Santa Restauradora da França. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Joana d'Arc nasceu em 1412, na vila de Domremy, na França. Ela era filha caçula de Jacques d'Arc e Isabelle Romé, que tinham mais 4 filhos além dela. Seus pais eram camponeses e possuíam uma grande quantidade de terras, com cerca de 200 mil metros quadrados. Jacques d'Arc, além de camponês, era também o decano local, cuja responsabilidade era de coletar impostos e organizar a defesa da vila em caso de ataque. Joana d'Arc teve uma educação bem religiosa e, como a maioria das pessoas daquela época, ela não sabia ler e nem escrever, além do seu próprio nome. O período que ela nasceu era bem conturbado, já que o seu país, a França, estava em guerra com a Inglaterra desde 1337. Esse conflito ficou conhecido como a famosa Guerra dos 100 Anos, onde a Inglaterra tinha o objetivo de dominar a coroa francesa e assim lhe garantir o domínio sobre o reino da França. A França estava perdendo a guerra e vários dos seus territórios já haviam sido dominados. O próprio vilarejo de Joana já havia sido atacado algumas vezes e em um desses ataques ele quase foi queimado por completo. Crescendo em meio a essa realidade, ela queria fazer algo para mudá-la e, como ela era bem religiosa, ela se agarrou à sua fé. Aos 13 anos de idade, Joana d'Arc disse que recebeu a visita do arcanjo Miguel e das santas Catarina de Alexandria e Margarida de Antioquia. Segundo ela, eles apareceram quando ela estava no jardim de seu pai e lhe disseram que ela deveria entrar para o exército francês e ajudar o rei da França, Carlos VII, na luta contra a Inglaterra. Esse acontecimento marcou a sua vida e ela passou a acreditar que era seu destino lutar contra os ingleses para libertar a França. Foi então que, aos 16 anos, Joana pediu para que um parente a levasse até a cidade de Vaucouleurs. Lá, ela se encontrou com o comandante de guarnição, Robert de Baudricourt, e pediu a ele uma escolta armada para levá-la até a corte real para que pudesse ver o rei. Baudricourt foi sarcástico e não atendeu ao pedido dela, mas isso não deteve Joana d'Arc. Ela retornou quase um ano depois e fez o pedido novamente para o comandante. Ele contou sobre sua visão que ela teve a respeito da Batalha dos Arenques. Nessa visão, ela viu a improvável derrota do exército francês contra os ingleses, onde a força francesa, com o apoio de soldados escoceses, somavam cerca de 4.000 homens, e a força inglesa apenas 1.600 homens. Apesar da grande vantagem numérica, os franceses cometeram uma série de erros nas estratégias e foram derrotados. Joana teve essa visão vários dias antes dos mensageiros vindos da batalha irem avisar a corte real sobre a derrota. Dessa vez, o comandante designou 2 soldados para levar até a cidade de Chinon para ver o rei. Para sua própria segurança, Joana cortou seu cabelo e se vestiu como um soldado, pois se espiões ingleses vissem uma única mulher sendo escoltada por soldados, certamente eles armariam uma emboscada, já que entenderiam que a mulher tinha uma grande importância para a França. O primeiro encontro de Joana com o rei Carlos VII aconteceu em 1429, quando ela tinha 17 anos. É dito que, mesmo sem nunca ter visto o rei, ou sequer uma imagem dele na vida, ela o reconheceu em meio a uma multidão na corte, mesmo ele estando vestido igual aos outros, e não como um rei. Isso causou uma boa impressão em todos que estavam na corte, e principalmente no rei. Já havia rumores sobre uma profecia que surgiu no início da Guerra dos 100 Anos, no qual apareceria uma virgem que faria milagres e restauraria a França. Isso ajudou, de certa forma, em dar credibilidade para Joana d'Arc, mas ela ainda teve que passar por alguns testes. Dentre eles,
Ela foi avaliada por alguns líderes do clérigo que lhe fizeram várias perguntas sobre suas visões. Ela também teve que provar que era virgem. Joana passou em todos os testes. Em seguida, ela pediu permissão para fazer parte de uma expedição militar que iria socorrer a cidade de Orleans, que estava sob ataque. Ela ganhou armadura, espada e um cavalo do rei e partiu para Orleans junto com os outros soldados. Quando chegou em Orleans, ela foi inicialmente excluída do conselho de guerra, mas logo eles começaram a ouvi-la e depois de algumas batalhas, eles conseguiram repelir os ingleses e conquistar a primeira grande vitória da França na Guerra dos 100 Anos. Essa vitória alavancou a moral dos franceses e deu fama para Joana d'Arc como uma guerreira divina. Nas batalhas seguintes, os franceses continuaram a vencer e repelir o exército inglês, e sempre com o apoio de Joana d'Arc. Ela chegou a ser ferida por uma flecha próximo ao seu pescoço, mas rapidamente ela foi tratada e voltou para o campo de batalha. Joana, com apenas 18 anos, já havia conquistado enorme prestígio por toda a França. Vários nobres e líderes do clérigo passaram a apoiá-la e o povo francês a via como uma salvadora. Já os ingleses viam as conquistas de Joana como obra do diabo. Afinal, para eles a ideia de que Deus poderia estar apoiando os franceses por meio de Joana d'Arc não era nada agradável. Em 18 de junho de 1429, ocorreu a decisiva Batalha de Patay, onde Joana mais uma vez lutou. Nessa batalha, os franceses, além de derrotarem as forças inglesas, conseguiram matar e capturar comandantes veteranos que tinham uma enorme experiência em campo. Isso acabou impactando a moral dos ingleses, que começaram a perder vários territórios que estavam sob seu controle. Inclusive o território de Reims, que era simbólico para os franceses, pois lá era feita a coroação oficial dos reis da França. Em setembro de 1429, Joana marchou para Paris junto com o rei Carlos VII. Paris era uma das poucas cidades que ainda estava sob o controle inglês. Lá, os franceses cercaram a cidade e deram início aos ataques, mas não obtiveram sucesso. Joana chegou a ser ferida na perna por uma seta disparada por uma besta. Ela queria continuar no campo de batalha, mas o rei ordenou que ela se retirasse. O cerco a Paris continuou sem ela. Os ingleses conseguiram repelir todos os ataques das forças francesas, e para não ter mais baixas, o rei Carlos VII da França assinou uma trégua. A trégua acabou no ano seguinte, em 1430, e Joana partiu para a batalha mais uma vez. Em 23 de maio de 1430, Joana d'Arc sofreu uma emboscada e concordou em se render aos borgonheses que estavam apoiando a Inglaterra. Ela foi mantida pelos borgonheses no castelo de Beauvoir. Ela tentou fugir várias vezes, e em uma delas, ela pulou de sua torre de 21 metros, caindo sobre a terra macia de um fosso que secou. Os ingleses, sabendo da captura de Joana, ficaram muito interessados e queriam negociar um valor por ela. Ela então foi vendida para os ingleses por uma enorme quantia e posteriormente foi mandada para a cidade de Rouen. Lá, Joana d'Arc foi muito maltratada. Eles a interrogaram, julgaram e depois a condenaram por heresia, onde afirmaram que ela era uma bruxa a serviço do diabo. Inúmeras tentativas de resgate a mando de Carlos VII foram feitas. Uma ocorreu durante o inverno de 1430 e 1431, outra em março de 1431 e outra no final de maio do mesmo ano. Todas essas tentativas não obtiveram êxito. Em 30 de maio de 1431, aos 19 anos, Joana d'Arc foi queimada viva na fogueira. Enquanto era queimada, as pessoas ao seu redor a chamavam de bruxa e serva do diabo. Joana apenas gritava várias vezes o nome de Jesus. A Guerra dos 100 Anos ainda continuou por 22 anos após a morte de Joana. Em 1455, o Papa Calixto III ordenou um novo julgamento para Joana d'Arc, e em julho de 1456 ela foi declarada inocente de todas as acusações. Em 1803, o imperador francês Napoleão Bonaparte a declarou como símbolo oficial da França. E em 16 de maio de 1920, ela foi canonizada pelo Papa Bento XV. Hoje, ela é vista como a protetora da França e virou uma figura semi-lendária. Joana d'Arc, de camponesa a restauradora do reino francês. A garota que com apenas 17 anos foi para a guerra lutar por sua nação. Se manteve firme em sua fé e no que acreditava, e mesmo ferida, não abandonava o campo de batalha. Sua vida foi curta,
mas graças aos seus grandes feitos, ela foi eternizada. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me assistirem até aqui. Deixa seu like se você gostou e se não for inscrito no canal, se inscreva. Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição caso vocês queiram me seguir por lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.